Extra, papel dos governos e sociedade na abordagem das mudanças climáticas. Chamo aqui à frente Rogério Antônio, Marlene Pinheiro, que é a nossa mediadora, Heloísa, que é online, Daniel Carvalho Oliveira, Euler e o Washington. É online também ele. Washington também online. Ah, ótimo, perfeito. Obrigada. Pronto. Boa tarde. Heloísa, está nos ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo sim. Boa tarde. O Washington também está aqui conosco? Ainda não, né? Começamos? Podemos começar? Então, o Washington entra com o tempo? Pode ser assim? Tudo bom? Ok, boa tarde. Boa tarde, senhores e senhoras. Gostaria de agradecer, mais uma vez, aos organizadores aqui do CITER, né, e nos dá aqui a honra aqui de finalizarmos o CITER. Esta aqui é o último painel da tarde, de toda a programação também, né? Então, vamos fechar aqui esse encontro com uma temática bem interessante, uma temática muito importante. E eu acho que é uma temática que fecha exatamente o sentido que foi esse encontro aqui que nós tivemos, o CITER, em que nós tivemos uma atuação massiva da sociedade civil, uma atuação massiva do governo do estado do Piauí e também uma atuação muito grande de empresas, né, da parte da indústria. Quando a gente fala dessa parte do movimento entre o papel dos governos e da sociedade nessa abordagem de mudanças climáticas, né, é exatamente algo semelhante que nós vimos nos últimos 3 dias acontecer durante o nosso dia a dia, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, não só aqui no estado do Piauí, mas também em todos os estados brasileiros e também no resto do mundo. É uma responsabilidade que nós carregamos, que nós, como cidadão, que nós, como político, que nós, como empresários, que nós, como acadêmicos e etc., temos que carregar e devemos carregar isso no nosso dia a dia e na nossa mentalidade também, né? A questão de cultura. Eu vou começar aqui, né? Eu vou começar com o pessoal presente, tá, Heloísa? Tudo bem? E aí eu posso depois passar para você aqui ao final e a gente vê se o Washington ele entra e até o final da nossa primeira rodada. Então, pessoal, gostaria de começar, doutor Euler, aqui, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. É o nosso gerente de projetos da Casa Civil, né? É isso mesmo? É isso, né? A gente estava conversando ali, depois a gente descobriu aqui algumas coisas. E, senhor Euler, é amplamente reconhecido que as políticas governamentais são cruciais para impulsionar ações climáticas eficazes. O governo tem a capacidade de criar regulamentos, oferecer incentivos e liderar pelo exemplo na transição para uma economia mais verde. No entanto, a implementação de políticas ambientais robustas enfrentam muitos desafios, incluindo resistência política, interesses econômicos conflitantes e a necessidade de coordenação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade. E aí eu venho com uma pergunta para o senhor, que seria: quais são as principais estratégias e políticas que o governo brasileiro está adotando para enfrentar as mudanças climáticas e promover a transição para energias renováveis? E como o governo está lidando com os desafios de implementação dessas políticas? Eu vou passar aqui para o senhor. Ah, tem uma aqui? Isso aqui é sem fio. Tá?
A gente comeu separados aqui, um do lado, outro do outro. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, né, feito para participar aqui desse congresso e dizer que foi uma surpresa muito agradável, um congresso um encontro com um nível tão elevado de todas as discussões e dizer que eu fiquei muito emocionado de ver a participação dos jovens aqui. Fui professor, acho que a maior parte da minha jornada profissional foi como professor. Já abandonei há um bom tempo, né, mas é emocionante ver os jovens participando. E é muito bom também trabalhar, né, ter contato com pessoas tão interessadas e apaixonadas como nós vimos aqui, como o Estado e as pessoas do Piauí aqui estão com ganas mesmo de trabalhar pela transição energética, né, no caminho do hidrogênio. E Marlene, eu adorei, eu achei que o seu texto ficou muito, muito, muito bom. Acho que você tocou em alguns aspectos que são muito importantes. Primeiro, nós temos vantagens e desvantagens de sermos o último, né? Uma delas é que provavelmente não vamos falar, eu pelo menos não vou falar nenhuma novidade. Já vou falar, vocês já viram aqui de alguém, talvez em mais de uma apresentação. Mas durante esses 3 dias foi possível eu fazer e refazer essa minha apresentação algumas vezes, porque foi instigante o suficiente para que eu mudasse algumas ideias nesse curto período de 3 dias. E eu sou químico de formação, sou servidor da Agência Nacional do Petróleo e estou cedido à Casa Civil da Presidência da República há uns 6 meses, mais ou menos 7 meses, e trabalho na Secretaria de Articulação e Monitoramento com os projetos de transição energética para combustíveis renováveis. Então, não trabalho diretamente com a questão ambiental, mas já trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, tenho bastante envolvimento com isso também. É claro, trabalhando com combustível renovável, a parte ambiental é essencial, né? Mas tem alguns pontos importantes. O primeiro é o seguinte, é óbvio, acho que para boa parte da população mundial, que falar em problemas, né, climáticos não é simplesmente uma teoria científica furada. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é a amostra mais evidente de que está acontecendo alguma coisa. E a gente está observando os extremos, né, climáticos. No lugar que chove, está chovendo muito mais, as secas são muito maiores, furacão, neve, está tudo extremado. Não é simplesmente só aumentar a temperatura da Terra, mas é desregulação total de um equilíbrio climático que estava durando milhares de anos. E nós temos responsabilidade com isso. A Marlene deixou bem claro, né? A dificuldade que é quando a gente tem tantos interesses diversos envolvidos nisso aí. Como é difícil achar o consenso. Quer dizer, mesmo agora, lá, usando a questão do Rio Grande do Sul, eu vi, por exemplo, um político de lá defendendo o desmatamento para evitar problemas, para evitar inundação. Então, é uma questão difícil. A gente vive uma época muito complicada, né? Agora a gente tem a pós-verdade, né? É o mundo regido pelo Instagram. O que importa é a imagem, é como você vende o seu discurso, muito mais do que a verdade ou que a questão científica. Então, o governo enfrenta isso de uma maneira buscando uma participação dos vários setores da sociedade, que é a única maneira de se fazer isso. Não basta a regulação somente. Regulação a gente tem, né, e a gente vai conseguir. A gente discutiu muito aqui, né, nesses 3 dias, a questão da regulação da produção do hidrogênio, do combustível do futuro, do mover. Por mais percalços que tenha para aprovação, isso vai ser aprovado. Pode ser um pouquinho pior do que a gente queria, não contemplar exatamente tudo, mas a regulação vai existir. Mas isso é só um pedaço. Eu vi em uma palestra, a pessoa falando que a única coisa que precisa é regulação. Óbvio que não, né? Se fosse assim, não existiria garimpeiro, por exemplo, né? Não faz sentido isso.
A gente tem um exemplo uma questão ambiental que funcionou muito bem foi o combate ao buraco na camada de ozônio, por exemplo, que eu tive a sorte de trabalhar com isso no Ministério do Meio Ambiente. Só funcionou porque tinha dinheiro dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, como o Brasil. Não é só questão de existir a regulação. Assim, os empresários brasileiros recebiam recursos do Protocolo de Montreal, do Fundo de Mudança do Protocolo de Montreal, para poderem mudar a tecnologia. Então, isso fez com que funcionasse. Agora a gente tem um grande desafio com a mudança climática, porque petróleo é barato. Então, a gente está falando, o hidrogênio ainda está bem mais caro, qualquer outra alternativa ainda está mais caro. Então, como que a gente faz isso? No Brasil, nós temos uma exceção, que é o etanol. O etanol é o grande exemplo de que, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta, é possível ter esperança de que vamos conseguir ter um bom resultado. Imagina, na década de 70, ao enfrentar a questão da crise do petróleo, o Brasil conseguiu desenvolver um combustível renovável, quando ninguém falava dessa questão de meio ambiente, de renovável, etc. Queria simplesmente um substituto para o petróleo. E nós conseguimos. Chegamos a ter 90% da frota brasileira de veículos rodando com etanol. E aí tem outra questão, que é aquela frase, né, que o Brasil não perde oportunidade, perdeu oportunidade. Por questões econômicas, os usineiros pararam de produzir etanol e foram produzir açúcar. Então não tinha álcool para abastecer os carros. E aí voltou todo mundo para a gasolina. Só com o desenvolvimento da tecnologia, na década de 90, com a Bosch, que desenvolveu o carro flex, aí voltou, né? O carro flex aceita qualquer quantidade, qualquer proporção de gasolina e álcool. Mas para isso precisou de ter a tecnologia. Então o etanol é barato. O biodiesel é relativamente barato. Agora as outras alternativas que a gente tem, que vão fazer diferença e que a gente precisa ir atrás, ainda não são. Então precisa de ter esse envolvimento da sociedade, como a Marlene descreveu muito bem mais uma vez, que teve aqui, que a gente acompanhou nesses dias aqui, como um todo. Né? A gente precisa da participação da academia para desenvolver novas tecnologias. A gente precisa das indústrias decididas a abraçar essa mudança também, porque vai ser lucrativo para elas. Quem entrar agora, no início, vai lucrar bastante. A gente precisa de um envolvimento total, a gente precisa de formação de mão de obra, que talvez seja um dos maiores desafios nossos. A gente tem os desafios tecnológicos e tem esse desafio de mão de obra. A gente não tem, por exemplo, não só no hidrogênio, como estavam falando aqui, que vamos precisar de alguns milhares de engenheiros para os próximos anos. Nós não temos esses milhares de engenheiros. Para o biometano, que é mais simples, né, que é obtido lá a partir dos resíduos agro-silvopastoris, né, o cocô de vaca, o esgoto, que é, teoricamente, uma tecnologia mais simples, mais sedimentada, não temos mão de obra para isso. Isso está segurando o desenvolvimento. Então, os desafios são vários. Uma das ações que o governo está tomando é o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. No PAC, por exemplo, tem a parte do PAC Qualifica, que é o treinamento de mão de obra, para que possa ocupar esses postos de trabalho que vão aparecer. Outros são os projetos estruturantes que o PAC definiu, que seriam apoiados para caminhar no sentido da reindustrialização do país, mas uma reindustrialização diferente, a reindustrialização verde. Porque vocês podem ver os gráficos que mostram como que o papel da indústria na economia brasileira está diminuindo muito, desde a década de 80. Final de 70 já começa a despencar. E qual que é o problema disso? Se a gente está exportando grãos, carne, o problema é que a indústria gera empregos mais qualificados. O salário é maior. Então, e uma coisa, a agricultura e a pecuária estão dependendo cada vez menos da mão de obra humana do trabalho. Então, elas não oferecem muitas vagas. Né? Você vê a cana, por exemplo, que até há 20 anos atrás você precisava das pessoas lá, precisava queimar primeiro o canavial para tirar as folhas, e aquele tanto de cana
a cobra, é espantar cobra, né, que tem muita cobra, e depois vi os caras lá com facão cortando aquele multidão de gente, né, para trabalhar com aquilo. Agora não. Agora tem uma máquina gigante que vai lá de um lado para o outro, trabalha de manhã, de tarde, de noite, e rapidinho já isso. Então, a gente precisa de indústria para qualificar, desenvolver o setor industrial, né? E todos esses desafios, eles precisam ser enfrentados pela sociedade como um todo. O governo sozinho não faz nada. O governo não consegue fazer se a sociedade não estiver empenhada nisso. E o governo, não estou falando só do governo federal, é o estadual, é o municipal, é o legislativo. Imagina esse tanto de briga que a gente vê no legislativo, chega um projeto de lei lá que parece todo bonitinho, aí essa briga de interesses, são muitos interesses diversos, opostos às vezes. Então, é uma situação complicada, mas, como eu falei, eu sou muito esperançoso quando eu vejo, repetindo isso, o exemplo do etanol. Como que a gente conseguiu desenvolver, do nada, uma tecnologia brasileira, né? E é interessante que os primeiros registros do uso do etanol aqui no Brasil como combustível são da década de 30. Em 1931 já estavam testando 5% de etanol na gasolina. E ficou isso, um ou outro Dom Quixote brigando pelo uso do etanol. E hoje a gente está exportando essa tecnologia. Nos Estados Unidos já está usando o etanol misturado com gasolina em grandes proporções lá na Califórnia. A Índia está importando o carro flex para usar a tecnologia lá. Então, eu vejo com esperança, mas sei que vão ser tempos turbulentos nos próximos anos. Obrigado. Obrigada, doutor Euler. Muito interessante, realmente, de fato, o case do etanol brasileiro, realmente, que passou por altos e baixos ali na década de 80 e 90, realmente é algo que nós, hoje em dia, temos orgulho de falar, e mesmo com todos os caminhos contrários internacionais, trabalhando, né, sabotando muito esse projeto brasileiro, né, a gente sabe que a questão do lobby, né, energético muito forte, e mesmo assim o Brasil resistiu, e hoje em dia a gente está vendo pequenos passos de avanço dentro desse cenário internacional, né, muito interessante. E a gente já passa por uma outra perguntinha, quando o senhor comentou sobre a sociedade civil, que aí eu acho que é interessante para complementar também a sua fala, que foi muito interessante, muito explicativa aqui em relação à participação do governo nesses processos. E aí, dando continuidade, gostaria de perguntar ao doutor Rogério Antônio, nosso pesquisador, que está aqui presente, pesquisador, está atuando em São Paulo, né, com um projeto com a USP. A gente não consegue fazer nada sem dados, né? A gente fazer alguma coisa, elaborar uma estratégia sem dados, é você andar no escuro, né, procurar soluções no escuro, né? E sabemos que os dados de os usos de dados geoespaciais e tecnologias de monitoramento ambiental têm se mostrado ferramentas cruciais na compreensão e mitigação das mudanças climáticas, né? Inclusive, o doutor Euler comentou, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente vem percebendo pelos dados, né, que nós temos analisado e vem passando na televisão, em todos os cantos, nos últimos anos, o agravamento, né, das condições climáticas que chegamos ao ponto que chegamos agora, né? E um dos maiores desafios na abordagem das mudanças climáticas é a coleta e análise de dados precisos que possam informar políticas e ações eficazes. E com isso, doutor, gostaria de lhe perguntar como você poderia nos explicar como você está utilizando a tecnologia da geoinformação para monitorar as mudanças climáticas e quais são os principais benefícios e desafios associados aos usos dessas tecnologias. Ora, então, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui neste painel e começaria fazendo, se calhar, já aqui uma ligação com o colega de painel, que ele referiu que o Brasil tem uma tecnologia muito própria do etanol e também na geoinformação o Brasil é referência mundial, ou seja, talvez até pela dimensão continental que o país tem, o Brasil teve a necessidade muito cedo de fazer monitoramento
a nível de imagens de satélite, basicamente de detecção remota para monitorar o seu território. E o Brasil nisso é uma referência mundial, ou seja, grande parte da geotecnologia tem de alguma forma relação aqui com criação de tecnologia dentro do Brasil. Por outro lado, e falando em dados, o que é que eu queria trazer para aqui? Eu acho que estamos num momento que é uma encruzilhada nas geociências e também na geotecnologia. Nós vivemos um encantamento de algumas décadas para cá, que a tecnologia, especialmente as geotecnologias, que os SIGs, Sistemas de Informação Geográfica, que eu sou especialista nessa área, mas já estamos numa encruzilhada quase civilizacional. Porquê? Porque nós estávamos até agora a confiar cegamente quase nas tecnologias, ou seja, nós olhávamos para a tecnologia, vamos criar mapas, estamos a fazer monitoramento por satélite, conseguimos recolher terabytes de informação, mas depois acontecem tragédias como infelizmente aconteceu agora no Rio Grande do Sul. E quem trabalha com geotecnologias teve uma espécie de desencantamento com o que a tecnologia pode fazer na realidade. Isto porquê? Por exemplo, nós temos ótimos modelos e metodologias para analisar que áreas vão ser inundadas. O problema é que essas tecnologias muitas das vezes não refletem o que está no terreno, exatamente. Ou seja, nós podemos ter uma estrada que funciona quase como um dique. Na modelagem, quando fazemos a previsão, por exemplo, da área de enchente, aquela estrada vai funcionar como um dique e não vamos ter inundação para o outro lado da estrada. Só que na realidade temos lá um bueiro por baixo. E ninguém num gabinete sabe que está lá um bueiro e que a água vai passar por baixo da estrada e vai inundar dezenas de, se for preciso, quilómetros quadrados para o outro lado. Ou seja, a tecnologia, é por isso que eu digo que estamos numa encruzilhada. A tecnologia deixou de dar resposta ao que é a realidade. Ela ajudou a dar muitas respostas, porque aquilo que nós tínhamos antes eram mapas basicamente desenhados à mão, praticamente, e permitiu aumentar muito a escala com que se consegue monitorar o território. Só que neste momento, quando vamos a uma escala humana da realidade, da vivência das pessoas, a tecnologia não consegue dar resposta. E eu sou um fanático de tecnologia, ou seja, é quase uma quebra de paradigma que estou a assistir em tempo real. Porquê? Por exemplo, a Defesa Civil no Rio Grande do Sul publicou um mapa, quando houve agora as enchentes, mostrando-se quais eram as áreas perigosas. Aquele mapa, cientificamente, é correto. É um mapa corretíssimo. Só que depois temos um fator. Temos humanos a olhar para o mapa. E esse mapa foi partilhado nas redes sociais. Por exemplo, no Twitter. Se formos ver as respostas àquele mapa partilhado, as pessoas não sabem o que aquilo é. Não entendem. É para sair? Estou em risco? Saio? Não saio? Para onde vou? Ou seja, o mapa é cientificamente correto, foi publicado, mas não deu resposta para aquela pessoa que está ali naquele momento. E eu pergunto-me, será que algum mapa iria dar resposta? E a sociedade até deu uma resposta. Foi colocado lá um mapa, produzido por uma pessoa individual, com muito mais informação, locais de, por exemplo, unidades básicas de saúde, para onde a pessoa poderia ir, certos locais mais elevados. Só que aí tinha outro problema. Se o primeiro mapa era um simples polígono a dizer onde havia risco, o segundo mapa era um mapa extremamente poluído, repleto de informação, que trazia outro problema, que é tanta informação que quem está naquele momento a correr perigo não tem tempo de analisar o mapa. É por isso que eu digo, nós estamos num momento de uma encruzilhada. E porquê é que eu quis trazer esta reflexão aqui? Eu tenho trabalhado com um grupo de pesquisa muito ligado à Universidade de São Paulo e temos trabalhado com planejamento urbano em alguns municípios ali, mais para o interior de São Paulo. E, por exemplo, um desses municípios tem problemas constantes de enchentes, que é Capivari, que há 1 ano ou 2 atrás tiveram também uma grande enchente, com grandes prejuízos, felizmente só materiais e não humanos. E tem, basicamente, há décadas, tem problemas de enchentes. Toda a gente sabe ali onde é que inunda constantemente.
a Defesa Civil do local publica Rua X, Rua Y, Rua Z, saiam, tem uma régua que mede, muito parecido como no Rio Grande do Sul, em que altura está a água, e tudo bem. Parecia uma coisa meio controlada. Só que aí entram as alterações climáticas. Qual é o problema? O problema é que nós fizemos um trabalho de levantamento dessas ruas, fizemos um mapeamento, e o que é que se começa a verificar? É que se até há 10 anos atrás os locais de enchente eram sempre os mesmos, toda a gente já sabia, chovia um pouco mais, as pessoas colocavam já as coisas perto da porta de saída, a prefeitura vinha, pegava nas coisas, levava para um local seguro, as pessoas saíam. O problema é que nas últimas cheias já não foi assim. Os locais começaram a se espalhar por muitos mais locais na cidade. E há aqui uma mudança, há aqui qualquer coisa que está a acontecer. Aquilo era cíclico e agora de um momento para o outro começam a haver outros focos de inundação. E qual é o problema? É a intervenção humana no território. Não há outra explicação. Em termos de planejamento, a água basicamente não tem limites, ou seja, a questão que eu vos trouxe aqui de um bueiro, de um simples bueiro, pode inundar quilómetros ao lado de uma estrada que funcionava como um dique. Se aquele bueiro estiver entupido, por exemplo, tiver lixo, a água não passa. Há um ano que a prefeitura, até num ato de boa gestão pública, limpa o bueiro, vem a enchente e passa para o outro lado. Ou seja, são situações complexas e que ninguém pensa nisto. Ou seja, eu falo por mim, eu sou geógrafo, e enquanto trabalhador desta área de geoinformação, é impossível descermos esta escala. Ninguém vai andar a ver bueiro a bueiro, se há ali um bueiro, se a água vai passar. Ou seja, é uma questão extremamente complexa e não deve ser abordada com fanatismos. Ou seja, é tão complexa que não há respostas simples. A verdade é esta. E havia um fascínio que a tecnologia ia resolver muitas destas coisas. E eu acho que esse fascínio acabou. Basicamente estamos num momento de viragem de paradigma. As mudanças climáticas parecia assim uma coisa muito distante, toda a gente falava, agora parece que está aí, parece que chegou, e o Brasil infelizmente foi palco dessa chegada com todo este prejuízo humano, esta tragédia humana que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas eu acho que isto vai agravar. E não se sabe onde vai acontecer, que isso ainda é mais dramático. Ou seja, neste momento foi no Rio Grande do Sul, no próximo mês onde será. Mas poderá nem ser enchente, poderá ser uma seca extrema. E aqui eu sou solidário como colega do governo, porque é extremamente complicado. São situações, são muito complexas e temos que olhar para a ciência, e é a ciência que nos ajuda a mitigar isto e tentar procurar planos de ação, mas que tenham uma junção, tem que ter uma ligação à realidade. Ou seja, eu acho que este fascínio da tecnologia caiu. E eu volto a dizer, eu sou um fanático da tecnologia. Toda a minha carreira passou por isso. Acho que o desafio é este. E outra coisa, só para terminar, estamos num momento em que, basicamente, temos dados em demasia. Ou seja, nós temos transformado dados em informação, que esse é o desafio hoje em dia. E as redes sociais também são isso, porque temos dados por todo o lado, mas depois a informação que tiramos dali pode ser desvirtuada, pode ser próxima da realidade, ou seja, temos este desafio. A tecnologia trouxe-nos as soluções, mas já estamos num momento em que ela nos está a colocar novos desafios. Rogério, muito obrigada. É extremamente importante, até para mim surpreendente, ver a sua frustração com relação à questão de dados, né, da tecnologia, porque a gente realmente tem aquela percepção e aquela sensação de que a tecnologia nos ampara, né, está aqui para... Obviamente, a gente sabe que tudo em demasiado é prejudicial, essa máxima realmente é uma verdade. E um ponto que você falou e que até dá gancho, né, para a nossa próxima entrevistada aqui, a senhora Heloísa Belling, que é jornalista aqui do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Ambiental, reflete muito e talvez possa até te responder na tua pergunta da questão das mídias sociais, né? Boa tarde, tudo bem,
Doutora Heloísa, Oi, boa tudo tarde. bom? Tudo bom, Heloísa? Estou me ouvindo direitinho aqui, o colega também, o Rogério, que falou aqui da questão das mídias sociais, a questão também da interpretação, né, das informações da nossa sociedade, né, como representante do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental. Eu gostaria de lhe perguntar como você avalia a cobertura da mídia sobre as mudanças climáticas no Brasil, no mundo atualmente, e quais são os principais desafios enfrentados pelos jornalistas ou pelo jornalismo ambiental para garantir que a informação chegue de maneira eficaz e impacte da forma correta e orientadora ao público geral. Como é que é essa responsabilidade e como é essa luta aí de vocês aí nesse mundo tão globalizado, tão informatizado, cheios de canais de informação, e como é que a gente pode aí trabalhar com esse cenário? Então, boa tarde, eu saúdo meus colegas de painel, também a todos que estão nos assistindo. Agradeço também a organização pela oportunidade de trocar ideias, né, e trazer o ponto de vista da comunicação nesse debate. Então, antes de falar propriamente da comunicação e do jornalismo, eu queria fazer 2 apontamentos em relação às falas anteriores, né, pensando também a partir da comunicação e dos estudos relacionados às mudanças climáticas, né? Eu trabalho com comunicação climática há alguns anos e eu acho que um dos grandes argumentos para a gente pensar em transição energética e pensar em todas as ações que vão, de alguma forma, mobilizar a sociedade, os governos, enfim, quem a gente precisa, né, para realmente gerar essa transformação, é pensar que essas mudanças elas precisam ser justificadas pela nossa sobrevivência, né? A gente não pode pensar que todas as mudanças que a gente vai precisar para enfrentar a crise climática serão necessariamente lucrativas ou de fato serão benéficas para todas as pessoas. A gente precisa pensar que elas são necessárias porque elas estão colocando em risco a nossa forma de existência neste planeta. E complementando, né, o que o colega falou a respeito das geotecnologias, eu acho que uma das grandes questões para a gente aproveitar o que a ciência tem a nos oferecer e aproveitar todas essas novas possibilidades, né, que nos permitem criar planejamentos e criar estratégias para enfrentar as mudanças climáticas, é pensar que antes disso a gente precisa ter uma mudança de cultura. Então, a gente precisa de mais comunicação, mais educação, pensar em medidas não estruturais que, de alguma forma, elas existem, elas são sempre pontuadas, às vezes elas estão presentes, inclusive, nas políticas públicas, mas elas não recebem investimento financeiro, elas não recebem relevância para que a gente possa, de fato, aproveitar essas informações e evitar os piores cenários que já foram traçados há várias décadas, né, pelos cientistas que trabalham com as questões climáticas. Então, o nome desse painel ele vai enfatizar o papel dos governos e da sociedade, né, nesse enfrentamento da crise climática. E é claro que todos nós temos diferentes graus de responsabilidade enquanto cidadãos, mas também a gente tem nesse papel a ideia, né, de fiscalizar, de pressionar, de solicitar que os nossos governantes façam algo em prol de algo relevante, né, para todos nós, que é de interesse público. Ao mesmo tempo que a gente, enquanto cidadão, tem essa perspectiva, a gente precisa considerar que os indivíduos, de forma isolada, não têm todas as condições de fazer grandes mudanças, né? A gente tem limites nesse papel individual e também a gente tem limites, inclusive, no processo de acompanhamento do que está acontecendo, de quais são as prioridades, né? No legislativo, no executivo. A gente não tem condições de fazer isso sozinhos. Por isso que o papel do jornalismo é muito importante. O jornalismo é esse ator, ou esse mediador social que vai trazer as informações para a sociedade, né, desses vários poderes, das várias questões que estão acontecendo nos diferentes níveis, né, no nível local, estadual, nacional, internacional. E é ele que pode nos informar sobre tudo aquilo que a gente não tem tempo, né, ou possibilidade de acompanhar pela nossa própria experiência, de acompanhar de perto, de vivenciar. Então, o jornalismo,
mais do que transpor as informações, né, a gente já não consegue conceber como real a ideia de que o jornalismo é um reflexo da realidade, né, a gente já tem essa ideia como superada, a gente sabe que tem várias interpretações e contextualizações, mas é o jornalismo que tem esse compromisso com o interesse público, né, de fazer a checagem, a apuração, de trazer essa informação de uma maneira que ela possa fazer sentido para as pessoas que estão recebendo e que não acompanham com tanta profundidade ou com tanta proximidade pautas que às vezes são muito específicas, né, e que têm jargões também muito próprios. E nesse sentido, as mudanças climáticas, o clima é um grande assunto, né, que nos afeta e que vai atingir transversalmente diferentes setores, né, diferentes histórias, diferentes questões. Mesmo que essa afetação ela não seja igual, né? A gente sabe que o problema é global, mas que as possibilidades, as opções de adaptação que as populações mais abastadas têm são totalmente diferentes daquelas que não têm as mesmas condições e que vão sofrer muito mais, né, por conta desse contexto. Isso vai nos remeter à própria discussão da injustiça climática. Então, ao tratar das mudanças climáticas, o jornalismo ele precisa evidenciar essas diferenças, né? Falar das conexões existentes entre o que gera essas mudanças climáticas, né? As causas, o que está de fato ali nas raízes do problema, e também quais que são as possibilidades de soluções, e nunca é uma possibilidade simples ou única. Então, eu estou falando aqui de Porto Alegre, vocês citaram, né, a questão do desastre climático várias vezes. Porto Alegre é só um dos muitos municípios, né, 475 municípios afetados no estado do Rio Grande do Sul, que foi e está sendo, né, porque a gente ainda não tem um fechamento dessa fase de resposta, a gente tem vários bairros alagados aqui, várias cidades da região metropolitana aí do Vale do Taquari que foram totalmente destruídas, que se sabe muito pouco sobre como que a gente vai, de fato, conseguir fazer essa reconstrução. Mas a gente consegue perceber que todas as pessoas, né, em alguma medida, tiveram perdas e estão sofrendo, né, diferentes tipos de luto e diferentes formas de expressar o que se perdeu nesse processo. Mas a gente sabe que, por conta dessas desigualdades, a gente percebe que vão ter aqueles que vão conseguir ter a oportunidade de voltar para algum lugar e outros que nem terão mais lugar para voltar, né? Então, existe uma diferença muito grande nesse processo de como que as pessoas, a população, está sendo, de fato, atingida, né, por essa intensificação das mudanças climáticas, que é gerada por ações humanas. Então, esse cenário, que é desolador, ele está diretamente relacionado, né, com essa intensificação da crise. A gente teve no início da semana um estudo de atribuição que apontou que as mudanças climáticas aumentaram em 2 vezes a probabilidade de ocorrência das chuvas históricas, né, que causaram enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E esses estudos, eles, então, buscam compreender a porcentagem de responsabilidade das transformações do clima num evento extremo, né? E por que eu estou trazendo toda essa discussão, né? Como que o jornalismo pode, de alguma forma, contribuir com esse processo? A gente vive, sim, num cenário de muita desinformação. As redes sociais, elas não são reguladas, então circulam, muitas informações circulam, né? Que não foram checadas, que não foram devidamente contextualizadas. Inclusive, há esse processo, né? Que tem o interesse de gerar uma informação descontextualizada, que traga aí uma informação errada com algum propósito, né, com algum interesse. Então, nesse mesmo contexto, o jornalismo precisa ser valorizado, porque ele que tem esse trabalho profissional de apuração das informações, e é por meio da imprensa que as pessoas vão também construir o seu imaginário social, né, inclusive pensar sobre quais são as possibilidades de futuro no meio dessa crise climática. A gente não pode falar só de uma cobertura factual, que vai trazer o que está acontecendo no momento, mas a gente também precisa pensar como que esse futuro ele pode ser construído a partir de outras perspectivas, né? Não só daquilo que a gente conhece. Porque essa reconstrução ela precisa sim ser feita, mas ela não pode apenas nos levar para o lugar que já estávamos antes. Porque antes estávamos suscetíveis a muitos problemas, existiam muitas vulnerabilidades. A gente precisa, de fato, criar
condições de que as cidades voltem a ser construídas de uma maneira resiliente, né? Que haja, de fato, uma adaptação climática nessas novas construções. Isso requer investimento, requer estudos, não é uma coisa que se faz de um momento para o outro. E é preciso também considerar como que os diferentes interesses, né, vão estar ali presentes na condução desse processo de reconstrução. Eu acho que também é importante falar que a discussão sobre as consequências, né, da emergência climática, ela deve ser permanente, ela não deve aparecer só quando eclode um desastre. A gente está vivendo um período em que todas as previsões mostram que a gente vai ter cada vez cenários com eventos extremos mais intensos, mais frequentes, onde essas questões podem acontecer em diferentes lugares ou voltar a acontecer em lugares que já aconteceram. Então, a discussão sobre as possibilidades de medidas de adaptação, de mitigação, né, as possibilidades de planejamento, elas de fato precisam aparecer e precisam ser mais apresentadas para a sociedade, para que elas também se envolvam na discussão das políticas públicas, né, e na cobrança, na fiscalização de como que a gestão dessas políticas estão sendo feitas, né, como que elas são de fato implementadas quando elas são implementadas. A gente sabe que existem já vários municípios que têm planos de ação climática, mas, de fato, às vezes isso só está no papel, isso não consegue ir adiante. Eu acho que é importante também que os jornalistas fiquem atentos e saber quais que são os recursos que são destinados lá no início para que esses planos eles sejam cumpridos, né? Quem é que está envolvido, quem é que está, de fato, atento à manutenção dessas infraestruturas que serão criadas ou que já foram criadas para tentar reduzir os riscos de desastre. Então, é um equívoco entender que a prevenção dos desastres se reduz somente à emissão de alertas, como às vezes a gente vê, e que é algo que também conversa com o que o colega pesquisador apontou antes, né? Quando tem a eclosão do desastre, muito se fala que precisa ter mais sistema de monitoramento, mais sistema de alerta, sirenes, mas, enfim, o que as pessoas estão fazendo quando elas recebem isso, né? Então, não adianta receber o alerta se a pessoa não sabe o que fazer com ele. Isso também aconteceu nesse exemplo dos mapas, né? Muitas pessoas não sabiam onde era exatamente a área de risco. E no momento em que a tragédia é generalizada, qual que é a área que não é de risco? Então, isso também precisa ser colocado em pauta, né? A gente precisa, de fato, observar e fazer estudos que, de alguma forma, nos deem dados de como que há uma recepção ou uma compreensão da população em relação a essas temáticas, né? Em relação à própria comunicação das defesas civis nos municípios, em relação à própria comunicação que a imprensa faz, que os gestores responsáveis pelo gerenciamento das crises estão fazendo nas redes sociais, se isso está gerando, de alguma forma, uma ação que seja de autoproteção, que vai gerar, de fato, uma diminuição de riscos, ou se já não existe credibilidade e essas informações elas não estão, de alguma forma, chegando nas pessoas que precisam ou não estão sendo, de fato, acreditadas, né? Elas estão gerando descrédito e estão ignoradas. Então, acho que o jornalismo, só para concluir a minha fala, ele tem avançado aqui em nível nacional, né? Numa cobertura que associa, de fato, mudanças climáticas com várias questões que a gente está falando. A gente percebe que, cada vez mais, a temática ela se tornou urgente e não tem como ignorá-la, então diferentes veículos estão dando conta de trazer essas discussões, mas, por outro lado, a gente tem uma competição muito grande no sentido de que a atenção do público ela é distribuída, não só pelos veículos jornalísticos, mas por vários outros canais que não exercem, de fato, um trabalho responsável de checagem e apuração. E isso gera muitos problemas. Então, a regulamentação das redes sociais, né, dessas plataformas, ela também é uma necessidade para a gente evitar que tantas informações equivocadas concorram com as informações que são, de fato, produzidas e organizadas pelos jornalistas que estão tentando fazer um trabalho sério. Obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Antes de mais nada, eu queria lhe dizer a nossa solidariedade aqui, né, estamos aqui no Piauí, mas queria lhe dizer que nós estamos todos unidos na dor e também na esperança também de recuperação
do Rio Grande do Sul. O que aconteceu com vocês, essa grande tragédia que aconteceu com você, foi sentido em todo o Brasil, e nós aqui, né, no Nordeste brasileiro, nós nos solidarizamos. Eu acho que eu posso dizer isso aqui pela plateia que também está aqui conosco, aqui, e sentimos muito pelo o que aconteceu, pelo que está ocorrendo, e você pode ter certeza que esse sentimento e essa sensação e essa solidariedade é generalizada. Então, acho que, de uma certa forma, isso não vai passar batido, isso não vai ser esquecido, nem pela a comunidade do Rio Grande do Sul, e acredito por nenhuma comunidade aqui no Brasil, né? Estamos todos aqui unidos com vocês, viu? Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada pelas tuas palavras. E dando seguimento, né, e a gente falando de biomassa, exatamente, a gente está no sul, no Pampa, que tem a sua particularidade. A gente tem aqui também conosco o senhor Washington Jesus Santana, que é coordenador da equipe Caatinga, da Biomassa Brasil. Boa tarde, senhor Washington, tudo bem? O senhor está me ouvindo? O seu áudio está desligado. Boa tarde, está ouvindo bem? Estou, agora estou lhe ouvindo. Tudo bem? Tudo bom. Só uma correção, Washington Franca Rocha, eu sou da Universidade Estadual de Feira de Santana e do MAP Biomas, coordenador do MAP Biomas. MAP Biomas, isso. Tá bom, desculpa, professor. Então, corrigindo aqui, então, muito obrigada aqui pela correção. Eu gostaria de conversar com o senhor, né, a respeito da Caatinga, né, que é um bioma único e é extremamente importante para o Brasil, né, conhecido por sua biodiversidade e resiliência também. Mas ele também pode ser muito vulnerável às mudanças climáticas. E, dado o impacto significativo das mudanças climáticas na Caatinga, como é que vocês, né, o trabalho do senhor, o trabalho da sua equipe, tem contribuído para a identificação e monitoramento dessas mudanças? E quais são as principais tendências que vocês têm observado nos últimos anos? Além disso, como esses dados podem influenciar políticas públicas para proteger esse biomassa? Bom, inicialmente, cumprimentar, boa tarde a todas, cumprimentar, agradecer o convite para participar desse debate. Infelizmente, não pude estar presente pessoalmente, mas, assim como a colega Luísa, espero poder dar aí uma contribuição nesse debate. Antes também de responder à tua pergunta, só falar rapidamente sobre o MAP Biomas. O MAP Biomas é uma das maiores redes mundiais de colaboração que produz conhecimento voltado para as mudanças climáticas. Aliás, está na raiz do MAP Biomas, mudanças climáticas. A rede foi criada em 2015, formada por universidades, inclusive a URGS, aí próximo da Heloísa, faz parte da rede desde o início. Aqui é a UFS, no Nordeste, organizações governamentais científicas como o SOS Mata Atlântica, IPAM, Amazon, empresas de tecnologia. Então, essa rede colaborativa, aberta, e exatamente aí dentro do tema do painel, era visa representar a sociedade civil, né? Ela foi criada com o intuito de instrumentalizar a sociedade civil para acompanhar exatamente esses efeitos da mudança climática. Como é que ela fez isso? Percebeu-se que no Brasil, o Brasil sendo comprometido com o protocolo de Kyoto e com seus indicadores, ele precisava regularmente enviar relatórios mostrando a situação, né, de emissão de gases de efeito estufa, e isso era uma função do governo, né? Do Ministério de Ciência e Tecnologia, que coordenava a produção desse relatório. E a sociedade civil, as ONGs, tinham algumas dúvidas sobre o que estava sendo apresentado pelo Brasil e incentivou o Observatório do Clima, incentivou a criação desse instrumento aberto para produzir
dados sobre as mudanças na cobertura de cobertura da terra. Essas mudanças, segundo o protocolo do PCC, elas são responsáveis por cerca de 80% das emissões, né, de gases de efeito estufa. E o questionamento que as ONGs faziam é, poxa, como é que nós estamos produzindo esses dados se o Brasil não tem bons mapas? Aí o colega das geotecnologia, o Brasil não tem bons mapas em escalas que sejam suficientes para produzir elementos para políticas públicas, né, para embasar políticas públicas, não tem bons mapas no sentido da sua atualização. Tem bons mapas, sim, mapas clássicos produzidos há 30 anos atrás, 20 anos, mas não com atualização. Então, esse questionamento se buscou a ciência, e toda essa colaboração utilizando tecnologias mais avançadas, nós construímos a produção de dados baseados em imagens de satélite, produzimos um dos maiores repositórios de dados sobre essas mudanças. O MapBiomas iniciou no Brasil em 2015, hoje ele está presente em praticamente todos os países da América do Sul e mais a Indonésia, ou seja, essa tecnologia que nós criamos está sendo utilizada por outros países. Ainda na linha, ainda para embasar a minha resposta, mas já chego lá rapidinho, ainda para embasar, esses dados que o MapBiomas vem produzindo, e hoje, inclusive, com outras bases de dados, como mapeamento de superfície de água, incêndios, estamos trabalhando agora com degradação, solos, então estamos montando um conjunto de dados muito importantes para que a gente entenda as várias facetas, né, das mudanças climáticas, né, de forma a monitorar continuamente. E, Heloísa, uma coisa importante, todos esses dados, toda essa plataforma, ela está aí disponível, gratuita, acessível, fácil, né, de utilizar, e por isso, inclusive, que a gente tem um diálogo muito grande com a imprensa, né? Então, só essa semana eu já fiz 3 entrevistas para órgãos do Ceará, de Pernambuco, exatamente sobre nós divulgamos os dados de desmatamento na semana passada em Brasília, e sempre que há essa divulgação desses dados, aí uma coisa que você colocou, o MapBiomas hoje, ele tem referências científicas e ele é uma fonte confiável, né, de produção de dados. Por isso que os órgãos, muitos órgãos da empresa, muitos jornalistas nos procuram para conversar, para entender, para que a gente ajude a analisar aqueles dados produzidos, né? Então, isso é importante. E, claro, a gente tem todo o interesse em fazer isso, porque o canal, né, vocês que produzem, que passam para a população de informação, estando municiados com dados de credibilidade, de ciência, vão fazer esse trabalho muito importante, que é chegar à população todas essas nuances que estão acontecendo. E evitar, inclusive, as fontes, né, as fontes de credibilidade duvidosa e que apontam situações fantasiosas, situações absurdas, né? E sim, o MapBiomas ele está contribuindo. Nós fazemos, né, mais uma vez aí pegando o diálogo do painel, nós fazemos interlocução além da imprensa, né, dos veículos de imprensa, dos grandes veículos, importantes conexões com órgãos de governo, né? Então, nós temos uma conexão hoje boa, né? Hoje, atualmente, com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA e com os órgãos estaduais, né? Na semana passada, em Brasília, havia representantes de praticamente todos os secretarias ou órgãos ambientais dos estados, né? Estavam lá, Piauí estava presente, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, então estavam presentes representantes, né, desses órgãos,
e a gente vem, inclusive, temos um convênio, um acordo de cooperação com o Consórcio Nordeste para não só prover diretamente esses dados para os órgãos ambientais, mas também capacitá-los, os técnicos, a utilização desses dados, enfim, a gente vem fazendo esse papel, né? Então, feita então essa introdução, me desculpe ter avançado, Marlene, porque acho que... Não se preocupe, não se preocupe. Conheço um pouco. É muito importante sua fala. Aí eu vou agora para a questão que você colocou. A gente vem... Primeira coisa, nós, na região Nordeste, aí, não é Caatinga, mas na região Nordeste, e vocês devem saber isso muito bem, historicamente, tínhamos pouquíssimas informações, dados, né, por carência de estudos, assim, não que nós não tenhamos boas universidades, mas os recursos, né, que financiam, né, a pesquisa, desenvolvimento, eles sempre foram canalizados para aquelas instituições que têm maior prestígio, etc., e levam um pouco de tempo para que as nossas instituições, né, do Nordeste elas consigam atingir esses patamares, né, de qualidade para conseguir financiamento, recurso. Então, a gente vem atrasado, o Nordeste vem atrasado, tem uma carência de informações, de dados. E, claro, como é que você formula políticas públicas bem elaboradas com falta de dados? Como é que vocês da imprensa podem traçar cenários, discutir sem dados, né? E o MapBiomas, quando a primeira... Eu inclusive, estou falando isso agora como pesquisador, eu levei aqui décadas trabalhando com o bioma Caatinga e assim, castigado por dificuldades de produção de dados. Quando veio o MapBiomas e a gente consegue produzir dados, as coisas mudam. Hoje os dados do MapBiomas, eles são fundamentais para trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, em artigos publicados, orientação de políticas públicas e divulgação em geral. Então, o que eu vou falar aqui está baseado em estudo que eu estou colocando. A gente consegue hoje entender, nós temos nosso sistema de informação, embora tenha começado em 2015, nós utilizamos um repositório de imagens de satélite que desde 1985. Então, nós temos mais de 35 anos, 37 anos de dados anuais sobre todo o Brasil, no caso, focado no bioma Caatinga, né, e na região Nordeste como um todo. Então, isso nos permite, estatisticamente, nos permite ter tendências sobre as mudanças climáticas a partir dos indicadores que nós conseguimos monitorar. Por exemplo, desmatamento, né? Então, lá em Brasília, por exemplo, nós mostramos a tendência ainda mantida no bioma Caatinga de crescimento do desmatamento, né? Nós tivemos, inclusive, apesar do bioma Caatinga ser o terceiro em termos de desmatamento comparado com a Amazônia em primeiro e Cerrado, né, em segundo, tanto o Amazônia como o Cerrado, do ano passado para cá, desculpe, de 2022 para 2023, eles reduziram e, infelizmente, a Caatinga ainda mantém a tendência de crescimento de desmatamento, né? Como é que isso a gente repercute? Aí vamos pegar um outro dado, um estudo recente também do CEMADEM, né, Centro de Monitoramento de Desastres, lá em São José dos Campos. Ele, por modelamento climático, ele mostrou, por exemplo, aqui um núcleo de uma região aqui no Nordeste da Bahia, no norte do estado da Bahia, onde já se configura uma tipologia de clima árido, né? Ou seja, isso é um efeito aí já, possivelmente, de mudanças climáticas, né? E o que isso tem implicação? Nós temos conhecimento também já antigo, mais de 2 décadas, que nós temos já núcleos de desertificação criados, inclusive aí no Piauí, na região de Gilboés, né? Tem um dos núcleos de desertificações conhecidos, né? Assim como Pernambuco, Cabrobó e mais outros núcleos que são conhecidos.
E se nós estamos aumentando o desmatamento, né? Com o aumento do desmatamento, nós eliminamos a cobertura vegetal nativa e se o solo ficar muito tempo exposto, ele sofre erosão, né? E em condições climáticas extremas, isso junta uma coisa com outra, riscar um fósforo e jogar num barril de pólvora. Você tem todos os elementos para criar desertificação. E aí nós vamos para os cenários que foram abordados aí por vocês, das extremos climáticos. Os extremos climáticos, eles vão se dar, como se diz, são extremos, isso implica em períodos com muita chuva, né, causa um desastre, e períodos também com muita seca, e aí também causa desastre, né? Aliás, as secas prolongadas, elas são um desastre silencioso, né? Porque a população sofre, a população morre, pessoas morrem, e isso não é visto com o número de pessoas, assim, ninguém vê corpos sendo arrastados por água, né? Mas os corpos morrem também com a seca. Então, isso também tem que ser pensado enquanto ações de políticas públicas, de se atentar para os dois extremos, né, que estão se configurando aí com a maior frequência aí dos eventos de extremos climáticos, né? Tanto inundações, né, da chuva, quanto períodos de extrema seca, né? Extrema aumento de temperatura e perda de umidade. Então, são dois extremos climáticos. Então, o MapBiomas vem mostrando isso, Arlene, ele vem mostrando através dos monitores. Nós temos hoje um monitor só dedicado para monitorar a água, né? Os corpos d'água superficiais. Então, estamos mostrando as por exemplo, no Brasil todo, não só na Caatinga, mas na Caatinga é impressionante, nós mostramos os períodos onde há uma tendência de redução dos corpos d'água, em que anos ocorreram. Claro, tem flutuação, né? Os últimos anos, por exemplo, houve bastante chuva e os reservatórios deles encheram, mas a gente consegue mostrar isso. Frequência de incêndios, a gente está mostrando isso também historicamente, né? O alerta de desmatamento, a gente falando em alerta, nós temos hoje condição de gerar alertas de desmatamento, mostrando, por exemplo, os locais onde o desmatamento está muito acentuado, inclusive nós fazemos questão de mostrar esses rankings e quais são as causas. Inclusive, é importante, dentro aí de um evento, né, que nós estamos, né, sobre energias renováveis como um todo, onde no bioma Caatinga, o desmatamento para instalação de infraestrutura de energias renováveis, como solar e principalmente eólica, já é a segunda fonte de desmatamento no bioma Caatinga, na região Nordeste, né? A primeira é a agropecuária, inevitavelmente, mas o MapBioma já conseguiu detectar a desmatamento associado a essas instalações para infraestrutura de geração de energia fotovoltaica, né, e produção de energia eólica, né? Então são exemplos do que o MapBioma vem contribuindo e vem provendo tanto a sociedade civil quanto o governo, no sentido de apresentar dados com credibilidade e que podem, tanto para que seja feita uma divulgação correta, analítica, como também prover os estados, né, os órgãos de Estado, melhor dizendo, de elementos de gestão das suas políticas públicas. Ok, muito obrigada, Washington. Muito interessante o papel do trabalho de vocês, muito importante também, determinante. E a gente está falando aqui realmente como é importante, como a gente deve dar atenção a questão de dados, a questão de mapeamentos, né, mesmo com as suas limitações e os problemas também que a gente pode ter
através do uso de tecnologias e como isso está sendo realmente utilizado e aplicado dentro da nossa sociedade, a questão das mudanças climáticas e a questão das fake news e etc. A gente tentando aqui passar de uma forma transversal essa mesa bastante diversificada aqui, pessoas de diferentes áreas. A gente, infelizmente, só tem mais 10 minutinhos aqui dentro do nosso painel. Para que a gente possa cumprir com esse horário, eu gostaria realmente de fazer mais e mais perguntas. Eu já estava pulando aqui meus papéis aqui para fazer perguntas extras, mas a gente, infelizmente, não vai ter tempo. Eu gostaria, e acho que para terminar, nós somos a última mesa, né? Eu acho que esse encontro foi extremamente positivo. Eu falo do CITER, né? E eu falo também de todas as ações, as iniciativas que foram tomadas, estão sendo previstas para serem tomadas, né? E tudo isso na busca de um futuro melhor, na busca de uma sobrevivência da nossa sociedade, né? E uma busca de estarmos aqui vivendo em harmonia dentro do nosso habitat natural, da nossa natureza. E acho que E aí eu vou pedir para cada um de vocês, de uma forma bastante resumida, falarem talvez de uma forma positiva, né? Com uma mensagem positiva. Qual seria uma mensagem positiva que nós poderíamos finalizar esse encontro de hoje, que a gente poderíamos finalizar essa conferência de hoje, falando sobre como nós podemos melhorar nossas instituições, melhorar a nossa categoria de profissionais, como a gente pode melhorar como pessoas, né, nosso ambiente, nosso meio ambiente, para que a gente possa reverter esse cenário de mudança climática extrema. Como é que a gente pode buscar, com as nossas ações, um final feliz, né? Eu espero não ter um final, né, mas pelo menos ter uma continuidade feliz da nossa sociedade. Eu fiquei impressionado com as palavras dos colegas, muito, muito interessante. E uma coisa que, quando o Rogério estava falando, depois o Washington também, me fez lembrar uma coisa, seguinte, essa questão dos dados, do uso cada vez maior de dados e da inteligência artificial exige uma infraestrutura computacional muito grande. E aí vai precisar de muita energia. É tanta energia, mas tanta energia, que vai precisar, vocês não têm noção, é um valor absurdo. E nós temos também, cada vez mais, usando aparelhos eletrônicos que precisam de mais energia. Isso é um dos motivos pelos quais a gente não fala de eliminação de fósseis, a gente fala de transição energética. A gente vai precisar de fóssil por muito tempo ainda. Esses combustíveis renováveis são para a gente não precisar aumentar o consumo dos fósseis, nem tanto para eliminar ou para diminuir drasticamente, infelizmente. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa, respondendo a Marlene, é conhecimento. É conhecimento. É isso que o Washington falou que está desenvolvendo, é o que a Heloísa falou do papel da imprensa. A gente precisa aprender, conhecer, para aí sim poder tomar ações concretas, né? E são várias, respondendo, né, como membro do governo, várias medidas estão sendo tomadas agora, por exemplo, o desenvolvimento da cadeia produtiva de hidrogênio, no qual a Mônica trabalha, participa nisso também, a questão de desenvolver corredores ecológicos, nos quais os caminhões podem se abastecer com biometano, né, que vem lá dos resíduos agro-silvopastorios, de lixo, a questão do desenvolvimento das inúmeras usinas de etanol de segunda geração que utiliza resíduos da cana, né, bagaço, palha para gerar etanol, o diesel verde, o biodiesel, os combustíveis renováveis de aviação. Então, são muitos projetos que estão acontecendo e que dão esperança da gente conseguir ter uma transição ecológica justa, como bem lembrou a Heloísa. Isso é muito importante. Eu tento não ser prolixo, mas vou lembrando de tanta coisa. Eu vi um meme, né, uma charge há pouco tempo, que era um navio negreiro, e aí um capitão do navio falando para uma pessoa escravizada: estamos todos no mesmo barco. Então é isso, né? Acho que isso é uma boa demonstração do que é
essa desigualdade social nesse momento. E o governo, dentro do programa de aceleração do crescimento, está investindo o programa de aceleração do crescimento na área de combustíveis renováveis tem uma carteira de 27 bilhões de reais e que vai aumentar agora, né, com novos projetos entrando. Esses projetos são de etanol de segunda geração, biometano, biorefinarias e de hidrogênio, também de produção de hidrogênio. Então, isso sou esperançoso, mas sei que é muito trabalho e vai ser muito difícil. Mas a vontade nós temos, nós somos pessoas que estão aqui a essa hora e os vários outros que estão por aí mundo afora procurando se informar e fazer coisas, me dão muita esperança da gente conseguir ter um futuro não catastrófico. Eu, na minha fala inicial, tentei trazer aqui uma espécie de uma encruzilhada em que acho que, enquanto sociedade, estamos. Nesta fala final, queria trazer o outro lado, ou seja, eu queria primeiro colocar-nos todos a refletir sobre este questionamento que eu, enquanto cientista, senti neste momento, que eu acho que é uma encruzilhada verdadeira, mas enquanto cientista também temos de ter outra posição, que é, nós existimos para resolver problemas, por muito difíceis que eles sejam. E aí também, no grupo de pesquisa que pertenço aqui no Brasil, na região de São Paulo, tentamos olhar para esse problema da dificuldade de obtenção de dados à escala humana como uma oportunidade. E é a oportunidade que o colega, acho que acabou de falar exatamente isto, noutra área, mas é isto. É trazer as pessoas para fazer ciência junto connosco. Ou seja, e na geoinformação e nas geotecnologias, como é que isso se faz? Acho que toda a gente já ouviu falar, chama-se cartografia participativa, ou cartografia popular, ou seja, não há forma, não há recursos suficientes para que um governo municipal, estadual, federal, tenha recursos humanos suficientes para mapear cada um destes problemazinhos que existem em todos os lugares. Ou seja, temos de trazer as pessoas porque são elas que vivem lá, são elas que conhecem os problemas, são elas que sabem onde é que inunda primeiro, por exemplo, ou qual é a melhor rota para fugir em caso de inundação. Ou seja, e o que é que nós fizemos? Tentamos organizar um documento que se chama Guia Educativo para a Produção de Cartografia Participativa, neste caso muito vocacionado para pequenos e médios municípios, para que os municípios, em conjunto com as suas populações, possam produzir informação, e é isso informação e não só dados, ou seja, é informação porque ela já traz o conhecimento que as pessoas têm dos locais onde vivem, para que elas próprias consigam ajudar os seus governos a ter este conhecimento que é descomunal, é brutal, e nenhuma instituição por si só a consegue ter. Nem produzir, é humanamente impossível. Então, acho que a solução passará sempre por trazer mais a sociedade para junto dos cientistas. É quase um clichê, mas se formos ver, é isto, é um facto. E a nossa solução está a passar por aí. Tentar integrar cada vez mais a população na política pública para que ela também seja um elemento de resolução dos problemas e não só ter que enfrentar o problema no dia-a-dia antes de ter podido ter a sua fala escutada. Muitas vezes nem isto acontece, porque enquanto cientistas caímos sempre naquela tentação de no gabinete resolver tudo. No computador tudo funciona, faz-se o mapa, ele é perfeito, mas depois a realidade não é essa. Então o que temos de trazer é trazer a sociedade para junto dos cientistas, ir ao terreno, ver como é que acontecem as coisas, e eu penso que a solução terá que passar por aí. E é uma solução gradual, custosa, não é uma solução milagrosa, mas penso que é a única alternativa viável neste momento é esta aproximação dos cientistas, dos jornalistas, do governo à sociedade e trazer a sociedade para em conjunto tentar resolver este problema. Continuo a dizer que é um problema complexo e que não tem uma solução milagrosa. Muito obrigada. Heloísa? Então, eu concordo com o colega, eu acho que a gente tem que aproximar as pessoas e fazê-las compreender um pouco tanto como funciona o processo científico, como funciona também o processo jornalístico, para que haja um reconhecimento também do que é uma notícia e do que seria um suposto conteúdo com formato de notícia, mas que de fato é algo enviesado, sensacionalista e que não vai trazer a informação adequada.
Então, essa questão da educação para compreender como esses processos científicos, jornalísticos acontecem é muito importante. E não dá para a gente só pensar na formação na escola, porque a gente já precisa estar distribuindo essas informações para que todos aqueles que não tiveram acesso, que acabaram se afastando desses processos por não compreendê-los. Então, eu acho que, nesse sentido, lá no grupo de pesquisa jornalismo ambiental da URGS, a gente tem um trabalho de discussão permanente sobre como a imprensa brasileira, né, diferentes veículos em diferentes regiões, estão acompanhando a cobertura ambiental. Então, a gente tem um observatório de jornalismo ambiental que está disponível, pode ser acessado, onde todas as semanas a gente faz uma análise para ver de que forma que a imprensa está acertando, o que ela pode melhorar, o que ela está deixando de lado, permitir também que essa cobertura ela possa ser qualificada, levando também cursos para jornalistas, ajudando na formação também de estudantes para que essa perspectiva ambiental ela seja incorporada em todas as editorias, e não só quando a gente for falar de alguma coisa que no nosso imaginário está lá num nicho específico de meio ambiente. Não. Hoje em dia, todos os jornalistas precisam ser jornalistas climáticos, jornalistas ambientais, porque essa é, de fato, a pauta do momento e é aquilo que vai transversalizar todos os conteúdos e todas as decisões que vão envolver nosso futuro. Então, vários jornalistas já falam sobre isso, né? Sônia Bride, inclusive, numa live, hoje mesmo, no Dia do Meio Ambiente, ela acabou falando que todo jornalista deveria, sim, se preocupar com o clima, né? Algo que a gente já tem discutido há bastante tempo, teoricamente, dentro do grupo de pesquisa, e tem tentado também ajudar que essa compreensão mais ampla circule pela sociedade, né? Para que todos tenham, de alguma forma, subsídios para tomar decisões mais acertadas e que possam criticar decisões, né? Porque o jornalismo não é uma mera reprodução do que uma fonte disse, do que um cientista disse ou não. Todos os sujeitos envolvidos têm interesse, inclusive os cientistas, os governos e os jornalistas também. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter uma leitura de diferentes veículos, entender que existem, sim, contradições, complexidades e poder, de alguma forma, buscar esse conhecimento e ler as informações com criticidade. Então, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. É claro que é um processo lento, não dá conta das urgências todas que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente já avançou muito em termos de cobertura informativa, embora a gente tenha esses outros dilemas, né, que fogem do campo jornalístico e vão avançar, né, para o campo da comunicação de uma forma mais ampla, dessas campanhas negacionistas, que vão trazer interesses outros ou que vão gerar desinformação, mas eu acho que já existe uma série de ações que estão mobilizando o público para se preocupar também em relação a como receber essas informações ou não. Muito obrigada, Heloísa. Washington, em um minutinho, resuma aí, de forma positiva, como é que a gente pode melhorar esse mundo aí. Um minutinho, que é o que me deram aqui. Pronto, começo a pegar a Heloísa, você citou uma coisa bem interessante, né? A questão das jornalistas, os cientistas também aprenderem a conversar com jornalistas. Existe hoje uma tendência de popularização da ciência. O que é a popularização da ciência? Os cientistas aprendem a se comunicar com a sociedade, né? E, do outro lado, o jornalista, existe hoje, você falou aí, o jornalismo científico, né, onde também os jornalistas eles aprendem a dialogar com a ciência. É bem interessante. Eu acho que isso aí há um encontro, né, da ciência, né, com a comunicação, né, através da popularização da ciência, através do jornalismo científico, né, e com certeza isso aí vai dar um bom samba. E eu queria, para finalizar o meu minutinho, estendendo, pegar uma frase aí, a fala do Euler, para falar, Euler, que é importante a transição energética. Claro, a gente tem que estar se preparando, a transição energética é essencial porque a gente está se preparando para o futuro, mas a gente precisa ter gestão. A transição energética ela não pode ser, como eu citei aqui, ela não pode estar sendo feita, por exemplo, em contradição, por exemplo, com questões ambientais. Como é que você desmata para instalar a estrutura de geração de energia renovável? Então, é preciso que haja diálogo entre governo, entre ciência,
para buscar, por exemplo, melhores soluções para a implantação de programas de transição energética. E aí eu tinha até preparado aqui uma plataforma, nós estamos fazendo uma interação aqui, já agora falando como Universidade de Feira de Santana, com o Estado de Pernambuco, a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco, e criando uma plataforma de gestão baseado tanto nos dados do MapBiomas como em outros dados do Estado, e que está dotando o Estado, vai dotar, isso vai ser lançado no próximo mês, em julho, lá em Pernambuco, dotando o Estado de uma plataforma, um ferramental super moderno e praticamente em tempo real para monitorar exatamente e ter elementos tanto para fiscalizar, quanto para licenciar, quanto para acompanhar, enfim, ter elementos para que o desenvolvimento tenha base sustentável, para a energia, a transição energética ocorra dentro, em conformidade com o meio ambiente. Então, essa é a minha mensagem final. Essa interação é essencial. Maravilha. Reconhecimento. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor Austin. Heloísa, muito obrigada. Euler, muito obrigada. Rogério, muito obrigada. A fala de vocês aqui foram realmente bastante interessantes e trouxeram aqui muita informação. E continuem com seus trabalhos. Acreditem também, estamos todos aqui nesse pensamento positivo, nessa atuação positiva, proativos, né? E vamos realmente trabalhar juntos para que a gente possa conquistar esse grande desafio, né, que nós criamos para nós mesmos, né? Então, estamos aqui em sintonia e essa fica a mensagem para todos nós aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui da plateia, para agradecer a presença aqui de nossos debatedores aqui neste painel. E, com isso, eu finalizo o nosso último painel aqui da CITER, né? Nós temos agora o evento de finalização. Professor Enio, vai ser lá no Auditório Central, né? No teatro, pronto, só mesmo convidá-lo. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas.
Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. A gente trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.